Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, gente, voltei arrumadinha, como vocês podem ver. Fazia tempo que eu não me arrumava, fazia tempo que eu não me maquiava, né? Fiz aqui uma maquiagem bem levezinha, né? Só pra gravar pra vocês mesmo. E pra me sentir mais bonitinha, porque vlog a gente grava de qualquer jeito, né? Mas um vídeo mais elaborado a gente tem que se arrumar, né? Hoje eu vim gravar pra vocês o meu relato de parto, tá? É que muitas de vocês já me pediram pra gravar esse vídeo, mas eu tava sem tempo de me arrumar, essa é a verdade. Pra sentar aqui de cara lavada pra gravar esse tipo de vídeo não dá, né? Tem que estar mais arrumadinho. Então vamos lá. Vou ser bem rápida porque a Valentina tá dormindo lá no quarto dos meninos, eu tô aqui usando o quarto dela, porque é o único lugar onde eu tenho iluminação boa, né? E ela pode acordar a qualquer momento. Então eu vou tentar gravar rapidinho e eu ainda tenho mais 2 vídeos pra gravar hoje, então tenho que ser bem breve. Então, gente, o meu relato de parto tudo começou dia 4 de março. Bom, vou voltar lá no começo. O meu DUM, que eles falam, né, é a data provável do parto, era do dia 26 de fevereiro a 6 de março, certo? Então, tá na minha carteirinha de pré-natal e tudo, nos exames de ultrassom que eu fiz também, ok. Só que assim, como eu já tive 2 cesáreas anteriores, eu precisava agendar uma cesárea se caso eu quisesse, né? Não era obrigado. Mas eu fui e agendei a cesárea na maternidade que eu gostaria de ganhar, a Valentina, porque é uma maternidade muito boa e é só maternidade. Então, eu fui lá para agendar o parto. Porém, lá não adianta parto. Lá, muito pelo contrário, eles colocam bem pra frente. Então, assim, o meu DUM era pro dia 6, eles colocaram o meu parto pro dia 12 de março. Só que na minha cabeça eu achava, não, tudo bem agendar para essa data, porque lá é um hospital onde não cobre a minha região, porque eu sou da Zona Norte, eu moro na Zona Norte de São Paulo, e lá é Zona Leste. Então, a gente já teve que mentir, pegar um CEP próximo de lá e dar como se fosse o nosso endereço. Não façam isso, tá, gente? Mas foi ideia da minha médica, porque eu queria ganhar lá, por ser só maternidade. Então, a gente agendou a data, pro dia 12 de março. Eu achava que eu não iria ter essa data, porque eu iria sentir contração antes e tal, e eles iam fazer o meu parto, assim me disse a minha médica, né? E assim foi. Eu comecei a entrar em trabalho de parto, gente, dia 4 de março. Eu passei do dia 26, eu tava tendo muita contração, só que assim, era contração indolor, não tinha dor. Então era contração de treinamento, como fala, né? E quando foi dia 4 de março, eu comecei a sentir contração, aquelas pra valer mesmo. E a gente foi lá, nessa maternidade onde eu havia agendado o meu parto. Chegando lá, eles fizeram o exame de toque, o cardiotoco, né? O exame do coração da Valentina. E tudo bem, eu não tinha dilatação, me mandaram pra casa, mesmo eu falando que eu nunca tive dilatação dos meus filhos e que os meus filhos todos entraram em sofrimento fetal por conta disso, por conta dessa espera. Mas quando eles viam lá no sistema, que quando o CPF da gente entrega tudo, né, gente? Então eles viam lá no sistema que eu tinha uma cesárea agendada para o dia 12. Então eles me davam remédio na veia para passar as contrações e glicose também e me mandava para casa. Ok, eu fiquei indo assim praticamente todos os dias, porque assim todos os dias quando o efeito do remédio que eles me davam passava, as contrações voltavam e era terrível. Com 39 semanas eu comecei a perder líquido. Eu falei lá que eu tava perdendo líquido, mas pra eles tudo bem. Minha barriga tava com a altura de 40 centímetros no dia 4. Quando foi no dia 6, ela tava com 37. Quando foi no dia 8, ela tava com 35. Dia 9, ela tava com 33. E o dia que eu ganhei a Valentina, ela tava com 30. Ou seja, eu tava perdendo líquido total.
Mas eu falava isso, que eu tava perdendo líquido, que eu não sabia se era líquido ou xixi, mas eu tava perdendo líquido. No dia 5 eu comecei a ter sangramento, mas aí eu tava esperando que a bolsa romper, né? Porque se a bolsa rompesse, eles teriam que fazer o meu parto. Quando foi dia 6 eu voltei lá, por conta das dores, né? Que as contrações eram terríveis. Eu voltei, eles viram que eu tava sangrando. A hora que fez o exame de toque, sangrou bastante. E nesse exame de toque, eu comecei a perder o meu tampão. Isso dia 6. Quando foi no dia 7, eu perdi o meu tampão total. Eu fui no banheiro e caiu o tampão inteiro. Bastante coisa, tá, gente? E eu não fui na maternidade nesse dia. Eles tinham me receitado para eu tomar Buscopan composto. E aí eu preferi tomar Buscopan porque eu ia lá, me davam só fazer o toque em mim, fazer o coração, o exame do coração, né, o cardiotoco, e me dava o remédio na veia e eu voltava para casa. Então eu já estava um pouco cansada disso. Quando foi no dia 9, eu fui. Eu fui dia 8 e fui dia 9 também, se eu não me engano. Dia 7 eu perdi o tampão inteiro, não fui. Dia 8 eu fui, porque eu tava com contração. E dia 9 eu fui de novo. Quando eu cheguei lá no dia 9, eles fizeram exame de toque, não tinha nada de dilatação. Fizeram cardiotoco e deu alteração no coração da Valentina. Aí ele perguntou se eu tinha comido, eu falei que eu tinha tomado café da manhã. E ele me deu o nome dele era até Dr. Felipe. Ele me deu um remédio na veia, que era glicose. E pediu para eu esperar 1 hora para poder repetir o exame, para ver se estava tudo bem. Aí eu tomei toda a glicose na veia e voltei para repetir o exame. O exame tinha melhorado muito pouquinho, mas ainda assim ele pediu para eu voltar para casa e voltar só na terça-feira, que seria dia 12, o dia que minha cesárea estava marcada. E isso eu fiz, eu voltei para casa. E nesse meio tempo eu tava só orando, porque eu sabia que tinha passado já do dia, né, da data dela nascer. E eu tava com todos esses problemas de perdendo líquido, sangrando, contração. E eu tava com medo dela não aguentar chegar ao dia do parto, né, que seria dia 12. Seria não, foi dia 12, né, gente? Ali eu já tava com 41 semanas e um dia, no dia 9, e eu falei pro médico que tinha me atendido, né, que já tinha passado muito. Ele falou assim que até 42 semanas tudo bem, não tem problema nenhum em esperar. Então, tudo bem. Aí eu falei, mas mesmo eu tendo essas contrações, eu perdi líquido, eu perdi o tampão completo já, porque ele mesmo falou, a médica mesmo relatou a ele que ele não fez toque em mim. Quem fez o exame de toque foi uma médica e falou que eu não tinha mais tampão. Mas tudo bem. Aí eu voltei pra casa nesse dia 9, tomei Buscopan na segunda-feira inteira, porque tava insuportável, as contrações estavam insuportáveis. E eu tava um pouco nervosa, tava com medo e tava orando muito para que a Valentina aguentasse até dia 12. E na segunda-feira, dia 11, foi um dia onde eu senti muita contração, onde eu tava bem apreensiva, bem nervosa, bem ansiosa, onde eu orei muito para que desse tudo certo, para que ela aguentasse chegar até o dia seguinte, né? Minha cesárea estava marcada para 6h30 da manhã, a gente tinha que estar lá com 1 hora de antecedência. Quando foi na terça-feira, a gente saiu daqui 5 da manhã, porque não é tão longe a maternidade da minha casa, e a gente precisava estar lá 5h30. A gente saiu 5 da manhã, fomos, estava tudo escuro ainda, eu estava bem nervosa, gente do céu. Eu tava assim, eu não funciono muito bem com coisas marcadas, entrevista de emprego, essas coisas, coisa agendada pra mim me deixa assim bem tensa, e eu tava bem tensa. Mas quando chegou lá, eu fiquei calma, parecia que eu queria ir logo pra sala, tanto é que quando
A moça foi me levar, eu já parecia que já sabia o caminho, eu ia na frente dela, a médica, ela até brincou comigo, falou, nossa, você já sabe o caminho, hein, tá acostumada, enfim. Chegando lá, eu passei onde eu tinha que passar, lá mostrar documentos e tal, papel do agendamento, só que naquela noite tinha tido muitos partos, então assim, tava um caos, alguém tinha ganhado neném lá mesmo, na recepção, enfim, tava bem difícil, e como o meu tava agendado, o meu dava pra esperar. Resumindo, meu parto aconteceu às 9h55 da manhã, não foi 6h30, a gente ficou esperando, eu tava de jejum até lá, esperando, mas aí eu já tava bem calma, eu já tinha sido atendida, já tinha feito todos os exames, meu marido fez a minha internação, enfim, eu tava só esperando ter uma vaga pra poder eles fazerem o meu parto. E isso aconteceu. A equipe que me atendeu maravilhosa, a equipe que fizeram o meu parto, pessoas incríveis. Lá é um hospital escola, tá, gente? Então, assim, tem muitos estudantes lá, muitos residentes que eles chamam, né? Então, assim, a hora que me chamaram pra ir fazer o parto, eu subi com a enfermeira que me levou, meu marido ficou embaixo, ficou se arrumando, né, vestindo a roupa. Aí eu subi e lá eles têm um monte de coisa pra assinar e eles fazem umas perguntas e a gente também pode fazer algumas exigências. No meu caso, a moça que me atendeu, ela perguntou se eu queria que o bebê, assim que saísse, viesse pro meu peito, né, pra mamar. Eu disse que sim, ela anotou lá que sim. Ela perguntou se ia tirar foto, eu falei que sim. Aí ela pediu para que tirasse então o flash do celular, que ela iria tirar a foto. Ela que era responsável, ela era, no caso, a fotógrafa, né? Ela era responsável por isso. Então ela iria tirar a foto, mas o celular tinha que estar sem flash. E tudo bem. No meu parto, eu coloquei o DIU de 10 anos. Porque eu não consegui a laqueadura, aqui em São Paulo é bem complicado para conseguir laqueadura. E como eu já tenho 3 filhos e não quero mais ter filhos, então eles me deram a opção de colocar o DIU de 10 anos. Aí, nisso eu também tinha que aceitar e assinar. E tudo bem, eu fui pra mesa, a anestesista veio, me deu anestesia, pessoal muito gentil, muito bacana. A anestesista ia falando tudo o que ia acontecer, olha, vou te dar uma anestesia que é igual a anestesia de dente, é só uma picadinha pra depois eu dar a RAC, a anestesia que você vai tomar é a RAC, enfim. Só que assim, gente, já tô acostumada, né? Já no caso, a terceira cesárea, então pra mim tudo bem. Não fiquei com medo, não precisou ninguém me segurar. Eu fiquei de boa, eu sabia tudo que eu tinha que fazer. Aí, ela me deu a anestesia, ela aplicou a anestesia, eu deitei logo em seguida. Colocaram a sonda, fizeram toda a limpeza que tinha que fazer. E chamaram meu marido, porque ele quem ia assistir o parto, né? Aí ele ficou lá do meu lado o tempo todo. E procedimento acontecendo lá na frente, né, que eles descem aquela cortina, cortina verde, a gente não vê mais nada, e a gente ficou conversando sobre a vida, essas coisas. Eu tava bem apreensiva, eu tava ansiosa, eu queria muito ver logo ela, só que assim, eles não estavam conseguindo alcançar a Valentina, ela tava muito alta, então eles precisaram fazer um corte muito grande. O corte é grande, parece até que eu fiz uma abdominoplastia, de tão grande que é o meu corte, e eu levei 22 pontos, então assim, é bem grande. A minha cesárea, ela é bem grandinha mesmo. Mas tudo bem, eles tiraram ela chorou, assim que tiraram ela da barriga, ela chorou, então aquilo já foi um alívio pra mim. Só que tudo que eu havia combinado não aconteceu. Eles tiraram ela da minha barriga e passaram direto com ela. Eu não vi ela. Eu só vi o pezinho preto passando, balançando assim. E aquilo me deixou assustada, porque assim, não cumpriram com o combinado, porém eu não sabia ainda o motivo, né?
que era dela vir direto pro meu peito, que era da foto, enfim. É o que acontece. Eu não tinha mais líquido nenhum, zero líquido na barriga, não tinha mais nada de líquido, eu tinha perdido todo o líquido. Não é à toa que a minha barriga no dia do parto estava com 30 centímetros só, né? Porque eu tinha perdido todo o líquido, né? E eles ficaram lá cuidando dela, eu não vi ela, gente. Eles ficaram cuidando e eu o tempo todo perguntando pro meu marido como que ela era, né? Meu marido só falava que ela era linda. E ela tava chorando muito, porém eles tinham que fazer todo o procedimento. Aí depois a pediatra que tava com ela perguntou pra mim, perguntou se tinha mecônio, que eu acho que é cocô. E a médica que fez o meu parto, uma menina incrível, bem novinha, baixinha, acho que até menor que eu, mas maravilhosa ela. Ela falou assim, não, mas não tinha líquido que não precisou nem aspirar. Aí a pediatra veio e perguntou pra mim se eu tava perdendo líquido. E eu falei que sim, que eu tava perdendo líquido desde as 39 semanas. A Valentina nasceu, gente, de 41 semanas e 3 dias, tá? Aí, ela precisou fazer outros procedimentos. A Valentina precisou fazer vários exames. Ela não ficou comigo. Ela subiu, foi pro berçário, né? Chama CI, não é UTI, tá, gente? É CI. E ela subiu, eu não tive contato com ela, nada. Aí, meu marido ficou comigo, precisou sair em seguida para poder eles terminar o procedimento de limpeza, de fazer a suturação, enfim. Aí eu fiquei só, com muito frio e com medo. Eu tava bem nervosa, eu tava com medo de alguma coisa dar errado com a Valentina, enfim. Porque o meu marido falou que ela tava babando muito, espumando muito pela boca. Então eu fiquei bem apreensiva. Mas eu fiquei lá na mesa de cirurgia um tempinho, e depois eu fui pra mesa do pós-parto, né? De observação, eu fiquei lá com meu marido. E o meu marido foi ver ela, subiu lá no berçário pra ver ela, e eu fiquei lá. E chegando lá, o meu marido falou que viu ela, que ela tava bem, que tava no oxigênio, enfim. Quando foi umas 2h30 da tarde, eu subi pro quarto e o meu marido foi lá de novo pra ver ela e chegou lá e ele falou que ela tava bem, que tava bem melhor, que não tava mais no oxigênio. Só que até então eu não tinha visto, então pra mim aquilo tava me consumindo. Eu ficava perguntando pra ele, ela parece com quem? Como que ela é? Quando foi 4h30 da tarde, eu pude levantar, né? Deu tempo de eu levantar e tomar banho. O meu marido me ajudou, junto com a enfermeira, a tomar banho. Eu tomei um banho bem dolorido, porque, gente, cesariana, se eu levantar a primeira vez, parece que o mundo vai cair, né? Não é só a barriga que vai cair, não, é o mundo, porque dói muito. Mas eu queria muito levantar, porque eu queria muito ir no berçário para poder ver ela. O meu marido me ajudou a tomar banho e em seguida ele teve que ir embora. Porque ele tinha que vir pegar a minha mãe, pra minha mãe passar a noite comigo, porque ele ia trabalhar à noite, então assim não dava pra ele ficar a noite comigo. Aí ele veio, pegou a minha mãe, voltou lá pro hospital. E assim que ele foi embora, eu chamei a minha mãe pra subir. Ela tava no terceiro andar, eu tava no segundo andar, ela tava no terceiro andar. Pra subir pra ir ver ela comigo. Aí eu fui, minha mãe não podia entrar, só eu e o pai poderíamos ver ela. Aí eu subi, quando eu cheguei lá, ela tava com uns aparelhinhos no rosto, dentro daquela incubadora toda de vidro, enfim. E ela chorava e raspava um pezinho no outro, e o pé dela tava sangrando. Aí eu falei pra enfermeira que o pezinho dela tava sangrando, porque ela tava esfregando um pezinho no outro. E ela colocou pra mim um esparadrapo com a gaze pra poder proteger. Aí ela tava com aquele aparelhinho no rosto e com aquele que mede a saturação no pezinho. E eu fiquei lá acho que uns 10 minutos. Eu achei que eu podia amamentar, mas eu não podia amamentar. A médica não tinha liberado
pra amamentar, porque ela tinha que fazer alguns exames pra ver se ela tinha pego alguma infecção, gente. Porque quando a bolsa rompe, você fica muitos dias com a bolsa rompida, eles chamam de bolsa rota. A moça até falou, você não pode amamentar ela porque sua bolsa era rota, então ela precisa fazer alguns exames antes de mamar, antes de fazer qualquer coisa. Mas aí ela levantou o paninho e abriu a portinha para que eu tocasse nela, e isso eu fiz, eu toquei nela. Conheci ela, vi direitinho com quem parecia, enfim. Aí eu fiquei uns 10 minutos lá e ela teve 3 crises de náusea. Ela estava nauseando muito e com isso ela ficava roxa. Ela ficava sufocada e ficava roxa. Aí eu chamei a enfermeira. Falei, moça, ela tá passando mal, ela tá sufocada. Ela falou assim, mas ela não tá vomitando. Então, não se preocupa. Eu falei, mas não tem ninguém aqui vendo ela. Ela vai passar mal, ela vai sufocar. Aí ela falou assim, olha, eu tô vendo ela por aqui. Ela tava num espaçozinho onde tinha uns computadores. E segundo ela tava vendo por ali, né? Mas enfim. Ela teve essas náuseas 3 vezes. Tô olhando lá, gente, porque o Luca ficou de me avisar se ela acordar. Ela teve 3 vezes e foi, assim, muito difícil pra mim. Eu voltei pra encontrar com a minha mãe. Minha mãe ficou na porta. Ela não podia entrar, mas ela ficou bem próxima. E eu voltei, aí, muito triste, contei pra minha mãe. Aí ela falou, é normal, deve ser sujeira do parto, enfim. Ah, tá. E a médica tinha falado, a moça lá, a enfermeira, tinha falado que ia chamar uma médica pra poder avaliar ela, pra ver o que podia fazer, porque eles achavam que eles não tinham aspirado ela direito e que ela estava nauseando por causa de sujeira do parto mesmo, que ela deveria ter engolido algum líquido, enfim. Aí ela ficou lá. Aí eu falei, meia-noite eu venho ver ela. Aí quando foi meia-noite, eu fui de novo com a minha mãe, sentindo muita dor, muito difícil ir, era longe, tá, gente? A caminhada não era muito perto. Eu fui, e chegando lá, a moça falou que a médica não tinha ido. E eu perguntei como que tava, se ela tava nauseando ainda, e ela falou que tava do mesmo jeito. Ela tava dormindo, eu fiquei lá um pouquinho e fui embora, não podia amamentar, porque assim, não tinha passado nenhuma médica, não tinha liberado. Quando foi no outro dia de manhã, eu não dormi à noite, gente. Só pedindo a Deus, orando para que ela ficasse bem, para que ela pudesse vir ficar comigo. Quando foi no dia seguinte, bem cedo, eu fui lá ver ela. A médica ainda não tinha passado e eu ainda não podia amamentar, mas ela tinha tomado leite. Leite lá no copinho. Eu fiquei lá um pouquinho e eu tive que voltar pro meu quarto, porque a médica ia passar para poder me ver, que a minha médica, no caso, não tinha passado ainda, e ela tinha que passar para me ver, e se ela passasse e eu não tivesse, ela não ia me ver. Aí eu fiquei rapidinho e voltei. Quando foi mais ou menos umas 10h30 da manhã, veio uma enfermeira me chamar, pedindo para que eu fosse lá amamentar ela, que a médica tinha liberado. Aí eu subi feliz da vida. Nossa, fui sozinha, minha mãe não foi comigo, eu fui sozinha. Eu fui, quando eu chegou lá, eu pude pegar ela no colo. Ela não tava mais com o aparelho, só com o do pezinho mesmo, para medir a saturação. E eu amamentei, ela pegou de primeira, foi maravilhoso. E eu perguntei que hora que ela podia ir pro quarto comigo, mas a enfermeira falou que não sabia, porque eles tinham feito aspiração de novo, lavagem, né, como eles chamam. Ela não estava mais nauseando, mas ela precisava fazer um um ultrassom dos rins e exame de sangue para ver se ela não tinha pego nenhuma infecção por conta da bolsa rota. E não sabia que hora que ela ia poder ficar comigo. Aí eu fiquei lá um tempão com ela. Nossa, fiquei muito tempo com ela. Aí eu voltei pro quarto, porque minha mãe tava lá me esperando. Eu voltei pro quarto. Aí em seguida a enfermeira lá do setor que eu tava falou que ela ia subir, ou melhor, ela ia descer. Ela falou assim, olha, sua filha vai descer pra ficar com você. Aí eu falei, nossa, que bom. Eu sei que nisso, gente, ficou o dia inteiro.
sem descer. Primeiro falaram que não tinha ninguém para descer com ela. Depois falaram que, não tinha, que ela tinha que fazer os exames primeiro. Enfim, ela não desceu. Ela ficou até 6 horas da tarde lá. Foi a hora que ela veio ficar comigo. Ela veio, a gente colocou roupinha nela, ficou... Nossa, foi maravilhoso. E a médica pediu para que eu ficasse um pouco atenta sobre as náuseas, né? Se ela ia nausear, se não ia, porque assim, até então ela não estava nauseando mais. Então, pra mim, foi maravilhoso. Fiquei com ela lá no quarto esse tempo todo. E, só pra resumir, deu tudo certo. Porque minha princesa já tá fungando ali, já vou ter que pegar ela. Mas esse foi o meu relato de parto, tá, gente? Foi um parto bem sofrido, foi demorado, passou muito do dia, mas deu tudo certo. Hoje a minha Valentina tá aqui, é uma princesa, tá gorda. Ela nasceu com 3,270 kg e hoje ela tá, acredito eu que já esteja com 5 quilos, porque há 2 semanas atrás ela tava com 4,5 kg e ela tem engordado muito bem. É uma princesa, é o amor da minha vida, é a nossa cerejinha, né? Só que a nossa cerejinha veio azeda, gente. Ela é muito brava, ela é um bebê muito bravo. Mas enfim, deu tudo certo, a gente teve alta no dia que tinha que ter mesmo, com 48 horas. Ela fez o exame do pezinho e a gente foi liberado, passamos bem, hoje não temos problema nenhum. Minha cesárea tá aqui ainda em processo de recuperação, porque é uma cesárea muito grande. Mas deu tudo certo, ela tá aqui, só tenho a agradecer a Deus. Acredito eu que se passasse mais um dia ela não ia resistir, por conta de eu não ter mais nada de líquido. Mas Deus sabe de todas as coisas, né? E como eu sempre disse, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ele não ia dar um milagre pela metade, né? Que ele não faz a obra pela metade nunca. Então, tô eu com meu milagrinho, minha Valentina, minha princesa, a nossa cerejinha. E foi isso, gente, que aconteceu no meu parto. Eu acho que esse vídeo ficou gigante. Eu vou tentar diminuir um pouquinho pra vocês, mas foi isso que aconteceu. Essa foi a minha história, né, o meu relato de parto. Espero muito que vocês gostem. Se gostarem, curtam pra mim, se inscrevam no canal, ative o sininho de notificações e me sigam lá no Instagram, que lá eu tô sempre ativa, eu tô sempre postando fotinho dela. Enfim, essas coisas, tá bom? Então, um beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo.